Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um momento de leitura da palavra do Senhor Jesus nesse dia 15, aleluia, de abril. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos meditar no livro de 1 Samuel, dos capítulos 27 ao capítulo 29, e em Lucas, do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 22. Que o Senhor possa nos dar discernimento, aleluia, sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, ousadia através da sua palavra. Amém? Vamos para a palavra começar a nossa leitura. Capítulo 27 de 1 Samuel, Davi entre os filisteus. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim ficarei livre de perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Ax, filho de Maoque, governador de Gate. Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã de Jereel e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Quis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Arques deu a Davi a cidade de Ziglai. Por isso, até hoje, Ziglai pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os jerusitas, os gizitas e os amalequitas que viviam naquela região, aleluia, há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sul até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas e o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate e Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jeramael, ou a terra dos quineus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gate e contasse que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo que morou entre os filisteus. Arques confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Capítulo 28. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Arques disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar você. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Ax. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Saul consulta uma adivinha. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele. E aleluia, havia sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Giboa. Quando Saul viu os exércitos dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que devia fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium, e eu irei consultá-la. Em Edom há uma médium, responderam. Então Saul se disfarçou, vestido de roupas diferentes,
e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. Aí a mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus o Senhor: pelo Senhor, Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é você que quer que eu faça subir? Samuel? Respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel. Ajoelhou-se com o rosto no chão, em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profeta e nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora, que o Senhor Deus o abandonou e se tornou seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele por meio de mim prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. E por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, aleluia, de comprido apavorado com o que o Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele, vendo que ele estava apavorado, disse: eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada. Mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão, sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado. Pegou também um pouco de farinha de trigo, amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais. E eles comeram, e naquela mesma noite foi embora. Capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeca. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte, que fica no vale de Jeruel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com as suas tropas, divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Arquis. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que estes hebreus estão fazendo aqui? Arquis respondeu: este é Davi, um oficial de Saul, o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia em que chegou, não vi fazer nada de errado. Mas os comandantes filisteus ficaram muito zangados com Arquis e disseram: mande esse homem de volta para a cidade que você lhe deu. Não deixe que ele entre na batalha conosco. Ele é capaz de se virar contra nós durante a luta.
pois a melhor maneira de ele conseguir a boa vontade do seu patrão seria matar os nossos homens. Além disso, este é Davi, a respeito de quem as mulheres cantavam enquanto dançava. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então Aques chamou Davi e disse: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que você tem sido fiel a mim, e eu ficaria muito contente se você lutasse ao meu lado nesta batalha. Não encontrei nada de errado em você, desde o dia em que chegou até hoje. Mas os outros governadores não gostam de você. Portanto, volte para casa em paz e não faça nada que possa desagradar a esses governadores. Davi respondeu: O que foi que eu fiz de errado? Você não encontrou em mim nenhuma falta desde o dia em que comecei a trabalhar para você. Então, por que não posso ir com você? E o que o meu patrão e o meu rei para lutar contra os meus inimigos? Aques respondeu: Eu sei disso e considero tão fiel quanto o anjo de Deus. Mas os comandantes disseram que você não pode ir lutar conosco. Portanto, amanhã de manhã, você e os outros que abandonaram Saul e passaram para o meu lado, levante-se bem cedo e vão embora, logo que amanhecer. Assim, no dia seguinte, Davi e os seus homens se levantaram de madrugada, a fim de voltar para a Filisteia, e os filisteus subiram para Jezreel. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura nos capítulos de 1 a Samuel. Vamos para Lucas, capítulos de número 13. Aleluia, do versículo 1 ao 22. Lucas 13. Aleluia. Dos versículo 1 ao versículo 22. Arrepender-se ou morrer. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus no momento em que eles ofereciam sacrifício a Deus. Então Jesus disse: Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembre-se daqueles 18 no bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vão morrer como, aleluia, eles morreram. A figueira sem figos. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uva, e quando foi procurar figo, não encontrou nenhum. Aí o homem que tomava conta da plantação: Olhe, já faz 3 anos seguidos que eu venho buscar figo nesta figueira e não encontro nenhum. Corte essa figueira, porque deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada. Mas o empregado respondeu: Patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-lo. Uma cura no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que havia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele chamou e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: Há 6 dias para trabalhar, pois vêm esses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: Hipócrita, no sábado qualquer um de vocês vai à estribaria desamarrar o seu boi e o seu jumento, a fim de levar para beber água.
E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não deve ficar livre desta doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com sua resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. A semente de mostarda. Jesus disse: Como é o reino de Deus? Como o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como uma semente de mostarda, que o homem pega e planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninho nos seus ramos. O fermento. Jesus continuou: Que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. A porta estreita. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Essa foi a nossa leitura de hoje. Aleluia, nos livros de 1 Samuel e também de Lucas. Que Deus em Cristo vos